Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, sejam bem-vindos a essa terça-feira de Câmera 13, programa da nossa gente, hoje 29 de novembro de 2016. Nossa, gente, o tempo passou rápido, hein? Daqui a pouco chegou aí Natal e o ano vai embora, chega mais um ano, mas sempre é tempo da gente falar sobre saúde e é por isso que a gente já começa o nosso Alô Doutor dessa terça-feira com o nosso parceiro de toda semana, nosso queridíssimo amigo Dr. Sidney Chalub, para falar de um assunto que é muito importante, que é a trombose venosa profunda. Dr. Sidney, primeiro, muito obrigada, seja sempre muito bem-vindo. Satisfação retornar e realmente o ano está acabando e está um momento de você fazer reflexão, mudar o hábito de vida e começar a tentar evitar essa doença que é muito mais comum do que se imagina, porque uma grande parte da população nem sabe que tem e às vezes trata de forma errada e nós temos complicações graves que podem levar até a morte. Ok, o Dr. Sidney já vai explicar pra gente o que é a trombose venosa profunda. O que acontece nas nossas veias para que esse trombo possa aparecer. Então, na tela da Band já vamos mostrar nessa animação aí, né, doutor Sidney? Primeiro explicar o que é a trombose, como que ela pode acontecer, hein, doutor Sidney? Aqui nós temos as varizes. A trombose é a formação de coágulo. É como se o sangue ficar, o que a gente chama de sangue talhado. Então forma coágulo, que a gente conhece por trombo, e principalmente nessa região das varizes, que são áreas em que o sangue fica mais parado, estagnado. E o grande problema é esse coágulo, esse trombo soltar, e ele vai obstruir uma veia lá ao nível do coração ou até no cérebro. Tem muito cuidado, porque isso aqui é uma trombose, é uma varize que forma uma trombose superficial. Mas nós temos vasos profundos que tiram o sangue da perna até chegar ao coração. Então, a trombose venosa profunda é a formação desse coágulo ao nível de vasos profundos que estão levando o sangue de volta ao coração. O local mais comum de ter trombose é na região da batata da perna, que a gente conhece como panturrilha. Então, se você é uma pessoa obesa, sedentária, fumante, diabética, ou se você faz viagens longas com a perna dobrada na mesma posição, o fluxo de sangue fica diminuído, o retorno para o coração. E isso é uma das causas importantes de formação deste coágulo, conhecido como trombo, e quando ele obstrui totalmente o interior do vaso, ele vai causar sintomas. E esse coágulo, como aqui, pode soltar e vai, cada vez mais que nós vamos chegando ao nível do coração, nós temos vaso grande, e para chegar ao pulmão nós temos vasos pequenos. E ele pode obstruir uma veia pulmonar, causando o que a gente chama de TEP, tromboembolismo pulmonar, que é uma causa importante de mortalidade. Então aqui é o sistema venoso profundo, em que nós temos as veias que vão levando o sangue todo até o coração, e quando tem uma obstrução numa veia profunda dessa, ela causa um coágulo, é um coágulo. Aí ela começa a causar um processo de inflamação. E as veias, elas têm uma válvula para que o sangue suba no sentido do coração e não retorne. Então, a insuficiência dessa válvula é o que a gente conhece como varize. Então, há uma dilatação e o sangue vai ficando acumulado. Você vai ver que está tendo uma formação cada vez mais dessa substância aqui, que é o sangue que fica acumulado por conta da insuficiência venosa. Então, essa dilatação causa com que esse sangue fique estagnado. Estagnou, ele vai formando o coágulo, que nada mais é do que um processo que nós temos no organismo para parar o sangramento. E isso vai formando uma substância que às vezes obstrui completamente o interior do vaso. Quando obstrui o vaso, ele vai causar um processo de inflamação, um processo doloroso, ou esse coágulo pode descolar, subir através do vaso mais profundo e causar uma obstrução pulmonar. Então, essa aqui é a famosa embolia pulmonar. Embolia pulmonar. Então. Olha o coágulo subindo, passou aqui pela cava, foi no coração, passou pelas câmaras do coração, pronto. Obstruiu os pequenos vasos do pulmão. Então, isto é extremamente grave, porque leva à dificuldade de fluxo sanguíneo do pulmão. E a pessoa morre com falta de ar. Isso é uma causa de mortalidade importante, Conceição, em pós-operatório de cirurgia de obesidade, em pós-operatório de cirurgia oncológica, em pessoas idosas que fazem cirurgias de fêmur, que ficam muito tempo deitado.
é uma causa importante de mortalidade. Então, por isso que a gente coloca o paciente no pós-operatório para andar, por isso que a gente, quando faz grandes viagens de avião, de ônibus ou fluvial aqui na nossa região, nós temos que induzir as pessoas a se movimentarem, porque muito tempo da perna dobrada, em quem já tem predisposição à formação de varizes, vai formar o trombo e corre o risco de, no final da viagem, a pessoa ter uma falta de ar, um quadro grave, que é um tromboembolismo pulmonar. Por isso, doutor Sidney, eu quero muito agradecer, me senti muito honrada de ter sido escolhida para ser a relatora justamente de um projeto de lei, já a gente vai mostrar, que trata de todas as viagens aéreas, fluviais, rodoviárias, para a gente mudar essa realidade no Brasil. Então, eu me sinto honrada, porque se Deus quiser, essa legislação muito vai ajudar a evitar a trombose no país. E o doutor Sidney acabou, daqui a pouco a gente vai mostrar isso, já para vocês, essa legislação, mas antes, doutor, o senhor acabou de falar de algo importante, batata da perna. Não é? Muita gente diz, outro dia, uma vez eu ouvi um amigo meu dizer isso, Conceição, não temos só um coração, temos dois. Temos o nosso coração, mas temos no meio da perna, na sua batata, um outro coração, que é justamente, muita gente não liga para ele. Mas exercitar faz muita a diferença, não é, doutor Sidney? Esses exercícios podem evitar, inclusive, muita gente a evitar o óbito dessas pessoas. Sem dúvida. Você vai fazer grandes viagens, você fica muito tempo sentado, você tem que movimentar essa região da batata da perna, porque é uma região em que há uma maior predisposição para a formação de varizes, é uma maior predisposição para a formação de embolia, e a maior causa de embolia é a paralisação, a estase. Então, se você movimenta, mesmo que você está numa viagem, você faz movimento com o pé, acelera, como se estivesse acelerando o carro de um lado para o outro, usar meia de compressão. Usar meia de compressão. Se você faz, por exemplo, se você faz muito tempo, como eu passo muito tempo operando, você usa a meia de compressão, que ela tem um processo de compressão progressiva na perna. Então, isso é tudo coisas que a gente tenta fazer para evitar a trombose venosa profunda, e é fundamental você procurar um médico. E a manifestação é uma dor na região da batata da perna, com um sinal de inchaço, e às vezes você fica quente como sinal de inflamação. Então, por isso que a movimentação constante, você está no avião, está no carro. Esse exercício que eu gostaria de mostrar bem, da batata da perna, tá? É constante, movimentar de um lado para outro, colocar o pé no canto. E esse exercício, ele mexe com o calcanhar. A gente está percebendo que ele vai mexendo. Você faz todo esse processo para deixar a pessoa fazendo sempre esse exercício. Então, você não precisa ficar no parado o tempo todo. Então, as pessoas ficam morrendo de medo. Então, exercite o pé o tempo todo no transporte. E aqui na nossa região, nós temos as lanchas que fazem transportes aqui da nossa região. Então, muito cuidado com isso, principalmente pessoas idosas e pessoas que são obesas, têm uma predisposição maior para isso, assim como a gravidez. Também é outro fator que predispõe à formação de tromboembolia. Ok, a gente vai agora vamos falar um pouco sobre essa trombose nas viagens, gente. Você tem uma ideia, no ano passado, mais de 60 milhões de pessoas viajaram. E esse número, que bom para o turismo, que bom para a economia, mas é importante também esses alertas na hora de fazer viagens longas. Vamos aqui para a tela da Band, então. Depois de muitas e muitas horas de voo, quem desembarca traz na bagagem o peso do cansaço. São muitas horas de voo, tempo de espera em aeroporto, demora, cansa, é cansativo. Karen passou 14 horas dentro de um avião vindo do Canadá. Chegou com dores e inchaços nas pernas. Chego em casa, passo uns 3, 4 dias com as pernas para cima e aí começa a melhorar um pouco o inchaço. Quem enfrenta longos percursos durante a viagem sabe exatamente o que esse desconforto significa. O que nem todos conhecem são os riscos que ele pode representar para a saúde. As horas na mesma posição podem ser o estopim para a trombose. Algumas pessoas apresentam distúrbios que aumentam a formação de coágulos nos vasos sanguíneos. Com o passageiro sentado, o fluxo sanguíneo diminui e esses coágulos podem bloquear a circulação, provocando inchaços, dores e vermelhidão. Nós temos o coração que bombeia o sangue arterial
em direção aos membros, mas nós não temos um coração nas pernas para jogar o sangue venoso de volta. Quem faz esse serviço é a musculatura, então a pessoa que está muito tempo parada favorece o aparecimento de trombose venosa profunda. Os coágulos podem se soltar e ir parar no pulmão. Foi o que aconteceu com o Davi durante uma viagem para os Estados Unidos. Os sintomas da embolia pulmonar, que pode matar, apareceram enquanto ele disputava a maratona de Boston. Começou a travar, tipo, sabe quando está com muito frio, parece que está contraindo, e comecei a sentir uma dificuldade de respirar. Deve ficar atento. Quem tem mais de 40 anos, varizes, passou por cirurgias e internações hospitalares ou tenha casos na família. O uso de anticoncepcionais e tratamentos contra câncer também podem aumentar os riscos. E o alerta vale inclusive para quem segue pelas estradas, seja de ônibus ou de carro. A cada 2 horas no máximo, deve se levantar e fazer pequenas caminhadas, evitar o álcool e consumir bastante água. E antes de viajar, pacientes de risco devem consultar um médico. Depois do susto, as viagens continuaram para Davi, mas agora os cuidados são outros. Eu levanto, caminho um pouquinho, vou até o banheiro, escovo o dente, alongo, e eu tenho feito isso. A gente faz o intervalo comercial e já volta com o nosso Alô Doutor dessa terça-feira. Já estamos de volta. Nós estamos falando nessa terça-feira sobre um assunto que muito nos interessa: trombose venosa profunda. A gente vai às ruas agora já responder aí as dúvidas. Vamos às ruas então. Meu nome é Dilza. Doutor, o uso contínuo do anticoncepcional causa trombose? Dona Dilza, o anticoncepcional ele é dos fatores de risco. E se você tem história genética, familiar, de que você teve trombose, se você é obesa, a gente tem que ter muito cuidado com a utilização de anticoncepcional. Se bem que hoje os anticoncepcionais eles são com microdoses, então tem uma diminuição cada vez maior dos riscos. Mas se você tem algum outro fator de risco associado, além desses que eu falei, a diabetes, a obesidade e é tabagista, então por isso que a gente diz que mulher que toma anticoncepcional não deve fumar, porque o cigarro, anticoncepcional, obesidade, são fatores que vão predispor à formação do coágulo. Agora, doutor, você só falou sobre as varizes. Não significa que todo mundo que tenha varizes, como a gente está até mostrando aqui nessa imagem aqui na Band, não significa que a pessoa terá uma trombose, não é? Não, obrigatoriamente não, mas é o fator de risco. Então você tem que ter muito cuidado, porque às vezes as pessoas operam as varizes pela estética, mas não é estética, é o risco de trombose que você desenvolve a ter esses vasos dilatados, o sangue fica represado nesta região e tem uma tendência maior a formar coágulo. Então, a varize é a trombose, a supercirculação externa, mas a que dá problemas é a interna, são os vasos profundos que levam ao coração. Agora, chegar em casa, a gente viu aí o senhor fazendo alguns exercícios, a gente mostrou na matéria, inclusive aquilo que eu tinha acabado de falar, o coração, mas a perna, a gente também tem que pensar como se ali tivesse um coração e exercitar, para que o sangue possa chegar até o coração. Agora, doutor Sidney, chegar em casa, deitar, mas elevar as pernas. Está deitadinho, com a perna elevada, isso também faz bem. Isso é importante, fazer movimentação, fazer massagem na batata da perna e deitar com a perna para cima. Por que eu estou falando dessa massagem é importante? Porque durante... A drenagem faz bem, exatamente. Né? E sempre de baixo para cima, sempre movimentos de baixo para cima no sentido do fluxo do coração. Por que isso é importante? Às vezes em cirurgias longas, como cirurgia de obesidade, que a pessoa tem fator de risco, a gente usa um aparelho que fica massageando. A gente coloca um coração na perna dele. Então, durante a cirurgia, ele tem uma bolsa que vai apertando e afrouxando, apertando e afrouxando. Então, com isso, a musculatura fica estimulada para que o fluxo de sangue vá subindo paulatinamente até chegar ao coração e não ter problema. Então, você não tem esse mecanismo, chega em casa, faz massagem, coloca a perna para cima durante uns 5 minutos e outra, quando você vai de manhã antes de trabalhar, que você está dormindo, coloca a perninha para cima para depois sair de casa. Ok, vamos mais um questionamento. Bom dia, meu nome é Meire. Doutor, a trombose pode causar embolia pulmonar através de fraturas, principalmente no idoso? Muito boa pergunta, Meire. O idoso, quando ele tem uma fratura, ele passa muito tempo deitado. Então, ele já tem os vasos com esse problema de dilatação, já tem uma predisposição do fluxo mais lento.
E não é infrequente uma pessoa idosa que faz uma cirurgia de fêmur ou que tem uma fratura de fêmur, ela desenvolver uma embolia pulmonar, que esse coágulo sai, obstrui o pulmão e você já sabe, uma causa de mortalidade muito grande nos nossos idosos, principalmente naqueles que ficam muito acamados após o procedimento cirúrgico. Por isso que a gente diz assim, operou, tem que se movimentar, operou, tem que andar. Agora, é importante também lembrar que a trombose, muitas vezes você fica pensando, mas só na perna. Pode acontecer em qualquer parte do corpo. A trombose pode acontecer em qualquer parte. Existe trombose, às vezes, nos vasos que chegam no fígado. Então, é chamada as veias porta. Ela pode fazer uma trombose. Isso é muito comum em quem teve a criança que teve manipulação do cateterismo. O cirrótico, ele tem uma formação maior de trombose por alteração do fluxo de sangue, e algumas pessoas que têm umas doenças que causam coagulopatia. Tem um problema genético que a pessoa forma coágulos com maior intensidade. Doutor Sidney, a gente mostrou agora há pouco a matéria da Band e como que muitas pessoas fazem viagens longas e essas viagens precisam ser acompanhadas também. E se exercitar, certamente fará a diferença. Tive a felicidade de ser a relatora que está mudando essa realidade no Brasil para que todas as viagens mais longas, elas possam garantir a esse passageiro saber se exercitar para evitar uma trombose. Então, eu fico muito honrada de ter sido a relatora desse projeto que saiu aí do Senado e justamente para garantir todas as viagens rodoviárias, fluviais, incluir fluviais, por causa da nossa realidade aqui no estado do Amazonas. Então, as aéreas, e eu acho que, se Deus quiser, nós estamos bem próximos já de mudar essa percepção e essa concepção dessas viagens longas. Não é só você chegar e entrar numa aeronave, tem que ter o cuidado para você sair com vida depois daquela viagem. Vamos então acompanhar esse momento, essa relatoria. Isso ocorreu pois a sua redação original não explicitava a forma mediante a qual os passageiros seriam alertados sobre a trombose venosa profunda, já que isso, de acordo com o texto aprovado nesta Casa, seria definido em regulamento do Poder Executivo. Essa alteração não modificou o mérito do projeto original. De acordo com o estudo de caso publicado em 2006, no Arquivo Brasileiro de Cardiologia, volume 86, número 5, o Brasil, por ser um país de dimensões continentais, conta com rotas de ônibus que possibilitam viagens de longa duração. Nesses recursos, é comum que os passageiros fiquem parados na mesma posição por muito tempo. Com isso, ocorrem em algumas situações casos de trombose venosa profunda. Atualmente, no âmbito do transporte rodoviário interestadual de passageiros, o decreto número 2521, de 20 de março de 1998, determina que cada 4 horas em ônibus dotado de sanitário ou a cada 2 horas em ônibus sem sanitário, a viagem seja interrompida em pontos de parada para alimentação, conforto e descanso dos passageiros e da tripulação. Já nas viagens aéreas de maior duração, em que os passageiros não têm possibilidade de circular com a frequência necessária, os riscos são majorados, principalmente se houver fatores de riscos pré-existentes, como história prévia de trombose venosa ou embolia pulmonar, idade maior que 40 anos, uso de terapia com estrógenos, gravidez, cirurgia recente, trauma, câncer e anormalidades genéticas de coagulação sanguínea. A Associação Médica Aeroespacial dos Estados Unidos da América, em seu guia médico para viagens aéreas, informa que pelo menos 200 casos de trombose do viajante foram notificados no mundo. Parabéns ao relatório da deputada e com certeza outros tão bons quanto esse virão. Quero parabenizar a deputada Conceição por esse relato. Eu acho que, de fato, a trombose é um problema que atinge a vários. A gente pode ter... Os mais gordinhos também têm risco maior, presidente. É verdade. Então, Sidney, primeiro uma alegria, né? Uma parlamentar aqui do Amazonas, graças a Deus, poder contribuir também, o Amazonas contribuindo para a mudança de uma realidade no país. E é fundamental você regionalizar,
porque eles não conhecem os nossos rios, as viagens, falou 4 horas de ônibus, aqui as pessoas passam 8, 10, 12 horas, né, nas lanchas. Por isso que nós incluímos também. Por isso que tem que ser incluída a movimentação e, assim, os locais de entrada, de portos, de aeroportos, tem que ser massificado isso, porque 40% das pessoas que têm trombose não sabem e não conhecem essa doença. Olha, a gente vai fazer um intervalo começar, eu quero deixar uma pergunta aqui, se tem como, a gente falou na prevenção esses exercícios, mas e o tratamento? Uma pessoa que tem um trombo, que passa por essa situação, o que pode fazer para voltar a ter uma vida normal? A gente faz o intervalo e volta já com você. Vamos continuar aqui falando de trombose e vamos colocar mais um questionamento aqui na tela da Band para a gente tirar as dúvidas, mas eu deixei uma pergunta para o senhor que era justamente a questão do tratamento. Quem já passou por uma trombose, vai ter uma vida normal, o que tem que fazer? Então, o tratamento, algumas fases. A primeira fase é um tratamento medicamentoso. Existem algumas drogas que ele aumentam, diminui o risco de coagulação. Afina o sangue. São anticoagulantes que você pode utilizar venoso, tem alguns que você coloca subcutâneo, e esse subcutâneo a gente usa preventivamente em alguns procedimentos cirúrgicos, e em alguma fase mais avançada você faz procedimento cirúrgico. E existe também uma pessoa que teve uma trombose venosa profunda. Qual é o risco? É o embolia pulmonar. E existe um filtro que você coloca na veia cava para que o sangue não chegue até o coração e, consequentemente, até o pulmão. E a pessoa, após ter feito uma crise de trombose, ela tem que fazer algumas coisas, como usar meia de compressão de forma contínua, fazer atividade física e ficar tomando medicações constantes, tipo a aspirina, que ele é um antiagregante plaquetário e inibe com que haja a formação de coágulo. Isso também a gente usa para algumas pessoas que fazem alguns procedimentos cardíacos, ou a pessoa idosa, quando vai no cardiologista, tome o AS todo dia. Nessa situação, já é para prevenção. Então não é mito, é verdade essa questão de afinar o sangue. Porque a gente cresceu, a mãe da gente falando sempre, né? Olha, isso daqui faz afinar o sangue. Então isso é verdade. Na verdade, ele evita com que as plaquetas, que é a célula do sangue, que desencadeia o processo da formação do coágulo, que é o trombo. Então você faz uma medicação para isso de forma constante. E você pode ter como consequência isso, sangramento ao escovar os dentes, ao espirrar. Então existe isso realmente. Doutor Cidinho, também gostaria só de dar uma dica, né, para as pessoas. O senhor falava da meia de compressão, que não é só chegar numa farmácia e comprar uma meia de compressão, não. Tem que saber qual é a meia indicada para você, porque você tem a intensidade. Tem pessoas que precisam de uma intensidade menor, outras maiores, né, doutor Sidney? Até isso, então sempre é bacana que o médico, o profissional, indique qual é o tipo de meia que você deve usar. É fundamental e assim... Nós temos hoje um especialista que mexe com isso, é o cirurgião vascular. Ele faz exames profundos através de ultrassonografia para ver como é que está a permeabilidade de cada uma veia e ele indica uma meia mais adequada para cada um. Ok, gente, deixa eu lembrar aqui da WM Refeições. Meu querido senhor William, um abraço para o senhor. E olha, uma boa alimentação aí para os seus queridos colaboradores, sua empresa. É só dar uma ligada para a WM Refeições no 99-239-4379. Vamos às ruas para tirar mais uma dúvida? Vamos lá. Meu nome é Maria. Doutor, quais são os fatores de risco que podem causar a trombose? Dona Maria, um dos fatores de risco mais importantes eu vou elencar. Primeiro, obesidade. Segundo, tabagismo. Terceiro, uso constante de anticoncepcional que tenha estrógeno. Quarto, diabetes. Quinto, ter história familiar de embolia. É um dos fatores de risco. E, por fim, a formação de varizes. Então, são esses 6 fatores de risco que mais predispõem à formação de trombo e embolia venosa profunda e, consequentemente, risco de TEP, tromboembolia pulmonar. Agora, doutor Sidney, o senhor falou agora há pouco de uma ultrassonografia, que aí acaba fazendo uma viagem, todo o processo das nossas veias, e ali você vai descobrindo algum problema que tenha, ou se já teve uma trombose e nem sabia que teve, é isso? Exatamente. O diagnóstico, e às vezes faz de forma preventiva, o cirurgião vascular,
ou um ultrassonografista, ele faz um chamado duplex scan das veias profundas, porque as varizes que nós vemos são as veias superficiais, e a veia profunda você só vai conseguir ver como é que está a permeabilidade, se ela tem coágulo ou não, através desse exame que é feito com ultrassonografia para o médico especialista. Ok, olha só, hoje a gente está tirando dúvidas tão importantes sobre trombose. Às vezes a gente ouve falar, mas o que é isso, trombose? Então tá aí as dicas maravilhosas e principalmente, não só dicas, é a gente passar a vivenciar essas dicas, que aí elas farão a diferença, tá bom? Doutor Sidney, o Ministério da Saúde tem feito alertas permanentes a respeito da trombose. A gente tem números também, eu acho tão importante colocar números, porque os números representam pesquisa, informações concretas. Então, deixa eu encher a tela da Band aqui com essa informação. 44% da população brasileira não reconhece os sintomas da trombose. Essa é uma fonte de uma pesquisa do IBOP. Importante essa informação, porque 44% da população, quase a metade da população brasileira, doutor Sidney. E é fundamental, você que faz alguma viagem longa, ou você que tem predisposição, que é gordinho, começa a sentir uma dor na batata da perna, sente essa perna um pouquinho inchada, vermelha e com a temperatura elevada, quente, né? Um pouquinho pense que você pode estar sendo portador de trombose. Procure o médico imediatamente, que ele vai fazer um tratamento com medicação, vai te orientar a uma meia adequada, alguns tipos de exercícios, e lembrar que essas tromboses acontecem com uma frequência muito grande, e às vezes as pessoas acham que é um processo inflamatório comum. É muito comum a pessoa dizer assim, aí eu estou com uma dor na perna, minha perna é como se estivesse travada, eu estou sentindo uma cãibra constante na perna, ela está dura, e você olha, ela está vermelhinha. Isso já é uma trombose. Felizmente, muitas dessas tromboses ela resolve espontaneamente, mas você procura um médico específico, que é um cirurgião vascular, que ele vai tratar de forma adequada e importante, prevenir novos episódios. Porque um dos fatores de risco é ter tido trombose venosa profunda, você pode ter nova trombose. Olha, gente, a gente está encerrando, tem uns exercícios que são importantes, a gente mostrou alguns deles aqui, mas vamos voltar a um outro programa, doutor Sidney, para realmente ensinar esses exercícios que sentado você consegue fazer. Quero muito pedir a Deus agora pelo senhor, que é um querido amigo, o senhor sabe o quanto que o senhor representa para nós aqui no Câmera 13, tem para milhares de pessoas que nos acompanham. O doutor Sidney vai, semana que vem, passar por uma intervenção cirúrgica também, e a gente sabe que Deus está lhe guardando, lhe protegendo, e daqui um pouquinho mais o senhor vai estar de volta, nos ajudando a ter essa qualidade de vida. Muito obrigada, que Deus lhe abençoe. Obrigado, satisfação, realmente é uma intervençãozinha para voltar à nossa atividade, melhorar essa coluna que anda meio desgastada, e eu vou parar uma semana, na outra eu estou aqui. Se Deus quiser. Todo faceiro para a gente correr aqui, andando de um lado para o outro. Ok, então, meu querido amigo, parceiro de toda terça-feira, muito obrigada, gente. A gente fica por aqui, amanhã a gente se vê na Band. Fica com Deus e até lá.